Tá, gente? Continuando aqui, então a gente tem o que? A gente tem o conceito do multiplicador keynesiano, né? E ele é importante. E Keynes se baseou nele para chamar a atenção para algo que é importante para a economia, que é o fato de que quando uma pessoa realiza um gasto, o gasto, uma pessoa ou empresa, ou o governo realiza um gasto, esse gasto não é apenas ele que impacta a economia. Você compra uma camisa de 100 reais, ok, você ao comprar uma camisa de 100 reais, o vendedor da loja te entrega a camisa e recebe o pagamento. Pronto, houve uma transação econômica. Só que essa sua transação econômica vai acabar gerando outras transações na economia. E isso vem tanto da decisão de consumo, quanto da decisão de investimento, quanto da decisão de gasto público, né? E o mesmo vale para as exportações líquidas, mas vamos desconsiderar elas. E Keynes se baseou nisso para chamar a atenção para a importância do gasto público e principalmente a possibilidade que para o governo existe de que o gasto, ele, ao realizar uma despesa pública, isso aqueça a economia e acabe gerando mais despesas na economia. Só que quando mais despesas surgem na economia, gerando um ciclo vicioso de produção, renda, consumo e despesa, o governo acaba recebendo parte das despesas realizadas pelas outras pessoas, consumidores e investidores, pela iniciativa privada na economia, né? Por quê? Porque o governo cobra impostos. Então, na medida em que as pessoas obtêm renda e gastam, o gasto das pessoas acaba gerando renda para o governo. Mas também gera renda para outras pessoas. Essas outras pessoas, por sua vez, também gastam, né? Realizam outras despesas, outras transações. E essas novas transações também geram renda para o governo. Então, Keynes chamou a atenção para a possibilidade de que o governo poderia realizar uma despesa, não é qualquer um. São duas situações aqui. Uma pessoa qualquer que realiza uma despesa, isso acaba gerando outras despesas na economia, outras transações. Isso vale tanto para o governo quanto para a iniciativa privada. Mas o governo, ao contrário da iniciativa privada, ele acaba arrecadando parte das rendas criadas pelas demais transações que surgem na economia. Isso é uma coisa. Com base nisso, a gente tem o quê? Que o governo, ao realizar uma despesa que venha a gerar outras transações econômicas, mais demanda na economia, e um ciclo vicioso de crescimento, de produção e renda, essa renda que cresce, parte dela é entregue ao governo via impostos. Então, Keynes chamou a atenção para a possibilidade, vamos falar sobre isso, fazer um exemplo numérico mais à frente, mas não é que seja assim sempre, mas há a possibilidade de que o governo, ao realizar uma despesa, isso gere um tal crescimento econômico, mais despesas na economia, que o governo acabe arrecadando impostos suficientes para pagar a sua despesa inicial, né? Pode ser que isso ocorra, né? Então, por exemplo, você compra um carro de 50 mil reais, você recebe o carro, paga o valor de 50 mil reais e pronto, você tem um benefício de 50 mil reais. Mas desse carro que você compra, os 50 mil reais, quem recebe tem que dar uma parte do recebimento ao governo de impostos. O que sobra para esse vendedor do carro para você, o que sobra para esse vendedor que vendeu o carro para você, ele vai realizar outras transações. E para todas as transações vai entrar parte, será paga ao governo via impostos. Mas enfim, você compra um carro, você tem um benefício, você recebe o carro e paga um dinheiro, desse dinheiro uma parte entrega ao governo. Mas quando o governo compra um carro, então a gente tem que ele compra o carro, ele tem o benefício de ter o veículo, entrega para a polícia, o bombeiro, para o exército, né? Ele tem o benefício de ter o carro e ele paga o dinheiro, só que de imediato, parte do dinheiro já paga a ele. Além disso, outras transações surgem com base nessa decisão de comprar o carro, e essas outras transações que geram renda, parte da renda é de novo entregue ao governo. Então pode ser, segundo Keynes, pode ocorrer a situação em que o governo realiza uma despesa e ele acabe sendo remunerado
por essa despesa, né? Ele passa a ganhar. Não é que ele ganhe, não há certeza absoluta, há a possibilidade de que ele realize uma despesa e o crescimento econômico criado com base nessa despesa gere tamanha arrecadação tributária para o governo que ele consiga pagar a sua despesa inicial sem ter dinheiro inicialmente, só com a arrecadação tributária que ele já vai ter, que ele vai receber, né? Então, por exemplo, a ideia de construir uma estrada ligando nada a lugar algum, microeconomicamente, isso é o cúmulo do absurdo, até macroeconomicamente é uma coisa meio que sem sentido, né? Mas se você considerar a possibilidade de que o governo realize essa despesa tendo-se em vista aquecer a economia e aqueça de tal forma que ele arrecade impostos que garantam ele que paguem, né, recompensem, remunerem ele, gerem para ele recursos suficientes para realizar tal obra, sendo que tal obra também por si só vai aquecer a economia, então pode ser que construir uma estrada ligando nada a lugar algum acabe sendo uma boa obra, né, a ser realizada pelo governo. Mas isso só valeria para o governo, né? Se você imaginar construir uma estrada ligando nada a lugar algum ou construir um prédio, o que você pretende fazer com esse prédio? Nada, só estou construindo para aquecer a economia. Pode ser que aqueça a economia e o governo arrecade impostos suficientes para pagar a sua própria obra, sendo que ele paga a sua obra, ele não ganha nem perde, só que a economia é aquecida, e se o objetivo é aquecer a economia, acaba que construir um prédio inútil fique sendo um bom negócio, né? Mas aí já é interessante também, muito importante você ter em mente, primeiro, que ele não falou em abrir tapa-buraco, ele até foi crítico nessa ideia, né? Muita gente atribui a Keynes a ideia de abrir tapa-buraco nesse sentido, isso aquece a economia, o governo ainda arrecada impostos, ele gasta dinheiro fazendo obra inútil, mas essa obra inútil aquece a economia e o governo acaba arrecadando impostos suficientes para realizar a obra inútil. De qualquer forma, a economia é aquecida, o que é o que todo mundo deseja, né? Mas ele foi crítico a essa ideia de abrir tapa-buraco ou construir estrada ligando nada a lugar algum, né? As obras keynesianas não são puramente estapafúrdias, tem que ter um vínculo com a atividade produtiva. Isso é uma coisa. Mas outra coisa também, se você imaginar, digamos, um empresário, uma empresa que também resolva construir uma estrada ligando nada a lugar algum, pode parecer algo sem sentido, mas talvez a empresa tenha alguma expectativa que as regiões prosperem, ou então ele próprio pretende realizar, essa empresa privada hipotética que resolvesse construir uma estrada ligando nada a lugar algum, a priori parece uma decisão completamente estapafúrdia, né? No caso do governo, essa decisão seria menos pior, mas ainda assim é possível que uma pessoa, uma empresa, resolva construir uma estrada ligando nada a lugar algum, porque ela tem expectativa que essas regiões prosperem, ou ela própria tem a intenção de realizar algum investimento nessas regiões e ela precise dessa estrada, né? Então, uma decisão estapafúrdia como essa pode não ser tão estapafúrdia, tem que ver exatamente o que está acontecendo. Mas uma empresa que construa uma estrada ligando nada a lugar algum, ela só vai ter o benefício de ter a estrada e os possíveis ganhos que a estrada vai gerar para ela, no sentido do trânsito que passe pela estrada. Já o governo não. Construir uma estrada ligando nada a lugar algum pode gerar para o governo a arrecadação tributária independentemente do funcionamento dessa estrada, né? Mas aí também é interessante, né? Volto a chamar a atenção para a questão do Estado. São muitas coisas a serem faladas. O Estado tem uma função, ficar utilizando, considerar o Estado, o governo, gastos públicos para realizar uma função estritamente econômica, para algumas pessoas isso pode ser meio que uma deturpação das funções estatais, né? E alguns desvios e perturbações podem surgir daí. Isso é uma coisa. Outra coisa, não há garantia de que o governo realizar despesas vai gerar o crescimento econômico e também que tal crescimento gere ao governo arrecadação tributária suficiente para ele bancar essas obras e
hipoteticamente inúteis, né? Mas, enfim, temos aí a visão keynesiana. Ele chamou a atenção para essa possibilidade. O governo, curto e grosso, ou o governo, mas não obrigatoriamente, realiza uma despesa, outras despesas surgem na economia. Essa relação entre uma despesa inicial e outras que se seguem se dá o nome de multiplicador keynesiano. O volume total de demanda agregada na economia em relação às despesas autônomas é dado, a relação entre esses dois volumes de despesas é dado. Há uma diferença entre essas duas despesas e a essa diferença se dá o nome de multiplicador keynesiano, tá certo? Mas, enfim, apresentei a ideia do Keynes e aí eu acho importante dar críticas do Milton Friedman, que é basicamente o que eu acabei de falar, né, ao abuso do conceito de multiplicador keynesiano. Então, veja, não há críticas de Milton Friedman ao conceito do multiplicador keynesiano, mas sim ao abuso desse conceito, que é o que eu acabei de falar, basicamente o que eu acabei de falar aqui agora, né? Na realidade, a crítica poderia ser até mais ampla, mas, enfim, a gente tem que o governo gastar dinheiro. Primeiro, a gente tem que ele tem que ter dinheiro, e para ele ter dinheiro, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Se ele cobrar impostos, então o governo gasta dinheiro com base em impostos que ele arrecada na economia, mas ele gasta mais com a economia ganhando menos dinheiro e gastando a menos. Então acaba que não haverá crescimento econômico se o gasto público for financiado por tributação. O governo gasta mais, mas a iniciativa privada, pessoas e empresas vão gastar a menos, principalmente pessoas, né, que vão ter que pagar mais impostos ao governo. Se você pensar que é via endividamento, então, de novo, uma dívida que poderia, um financiamento, um crédito que iria financiar pessoas e empresas, deixa de financiar pessoas e empresas para financiar o governo. O governo só vai estar ocupando espaço, então o governo gasta o espaço da iniciativa privada. O governo vai gastar mais e as pessoas e empresas vão gastar a menos. Agora, se você imaginar que o governo, para gastar o dinheiro, ele vai emitir moeda, isso só vai acabar gerando inflação e, ao final das contas, vamos falar melhor sobre isso mais à frente, mas ao final das contas, tal inflação vai ser criada justamente para reduzir as despesas privadas. Novamente, o governo vai estar gastando um dinheiro que a rigor não existe, ele fabricou esse dinheiro, vamos falar de política monetária mais à frente, mas ele emitiu uma moeda, está sendo gasta agora, o governo gasta mais, mas às custas da população, iniciativa privada, gastará menos devido à perda de poder de compra, tá certo? O governo vai se financiar via inflação. Mas, ou seja, uma crítica de Milton Friedman o aumento de gasto público é realizado de uma forma ou de outra com recursos retirados da economia, o que reduz as despesas privadas. Aí é interessante. É sempre assim? Bom, como a gente vai ver, há situações em que a população pode ter recursos guardados, poupados, e esses recursos não terem uso. Ninguém está utilizando. Você poupa o dinheiro, bota no banco. O banco pega seu dinheiro e vai emprestar para alguém. Se não tiver ninguém para emprestar, então a gente vai ter recursos ociosos, né, na economia. E numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, dado o pavor, né, a depressão e as péssimas expectativas quanto ao futuro, então havia poucos investimentos, pouca demanda por crédito. Então acaba que as pessoas poupavam dinheiro, vamos dizer simplificadamente, botavam no banco, os bancos pegavam o dinheiro, vão emprestar para quem quiser, mas ninguém quer. Então a gente está tendo perda de demanda na economia. As pessoas estão poupando cada vez mais e ninguém está utilizando essa poupança. Então, num caso como esse, é que o Keynes considerou o governo tem que gastar, a poupança não utilizada. Já falamos sobre isso, já mostrei os trechos do Keynes, né? E também já mostrei o trecho do Keynes dizendo, se a economia tiver pleno emprego, o governo não tem que fazer nada. Então, se a economia está arrochada com recursos ociosos, ninguém deseja os recursos disponíveis na economia, pois então o governo capte esses recursos, se endivide, realize gastos e, se Deus quiser, reaqueça a economia. Mas, ou seja,
nós temos duas ideias que parecem contraditórias, mas não são. As duas estão certas. O problema é, a pleno emprego, o governo gastar dinheiro, nós temos esse problema chamado a atenção do Friedman. Só que o que eles não falou para se fazer gasto público ou aquecer a economia quando a economia está a pleno emprego, mas sim quando a economia está arrochada. Aí há recursos ociosos. Nesse caso, o governo gastar dinheiro captando, se endividando, que seja, é a situação em que ele não vai estar deslocando financiamento da iniciativa privada para o governo. Não há financiamento para a iniciativa privada, pois a iniciativa privada não busca financiamento. Então a economia está entrando em recessão, tem dinheiro sobrando, está poupado, ninguém gasta, o governo tem que gastar na visão keynesiana. Mas enfim, tem essa crítica de Milton Friedman, que não é propriamente muito contraditória com a visão keynesiana, não. No meu modo de entender, elas são meio que complementares entre si, né? Mas enfim, tem essa crítica. E essa crítica do Friedman não é a Keynes nem ao conceito de multiplicador keynesiano. É uma crítica de Milton Friedman ao abuso do conceito do multiplicador keynesiano, tá certo? Essa é uma. O vídeo vai ficar um pouquinho longo aqui, vamos ver a segunda crítica. De Milton Friedman, não há garantia de que a propensão a consumir da população seja constante, ou seja, não só constante, como que a propensão a consumir seja constante. Então alguém gasta dinheiro, o governo gasta dinheiro, isso vai gerar muitas outras despesas, transações, além dessa transação inicial. Mas aí o Milton Friedman chama a atenção, não há garantia de que isso vai acontecer, pode ser que as pessoas obtenham renda e resolvam poupar tudo. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. E numa situação como a dos Estados Unidos dos anos 30, certamente está todo mundo apertando o cinto, né? Então não há garantia de que uma despesa inicial vai gerar muitas outras transações na economia após essa despesa inicial. Pode ser que o governo, por exemplo, pode ser qualquer pessoa, mas vamos dizer o governo, gaste 1.000 autonomamente e essa despesa de 1.000 gera uma demanda agregada na economia de 1.100, pois a população está poupando tudo desesperadamente, né? Pode ser que isso aconteça? Pode ser que sim. E nesse caso a ideia keynesiana de que vai aquecer a economia com gasto público, ela é bem enfraquecida, né? E principalmente o governo vai gastar dinheiro, aquecer a economia, e o que ele vai arrecadar de impostos paga a sua despesa inicial. Num caso como esse, em que a população resolva poupar tudo, o governo só vai tomar déficit e prejuízo, né? E principalmente não vai aquecer a economia, que é o que interessa. E por último, basicamente o que eu já falei, né? Não há garantia de que a arrecadação tributária cresça na medida do aumento do gasto público, ou seja, o governo gastar dinheiro na esperança de que isso aqueça a economia. Caso aqueça a economia, o governo arrecade impostos que banquem, financiem o seu gasto inicial, e idealmente, na visão de Keynes, se ocorrer isso, ótimo. Talvez não ocorra, mas ainda assim o déficit do governo não vai ser tanto quanto se imagina, pois o governo vai ter arrecadação tributária. Mas num caso extremo, em que a economia não cresça nada, só o governo gaste dinheiro às custas da iniciativa privada gastar menos, a economia vai ficar inalterada. Então o governo vai estar gastando dinheiro para aquecer a economia, o que no meu modo de entender é a verdadeira crítica que deveria ser feita, mas Milton Friedman nem fala dessa crítica, né? Nem faz essa crítica, não no momento de falar de multiplicador keynesiano, mas a principal crítica, no meu modo de entender, é o fato de usar o governo, gastos e política monetária como instrumento de política econômica. O governo não é uma ferramenta econômica. O governo é uma entidade social de suma importância, no modo de entender de liberais, né? No meu modo de entender mas o governo realizar despesa para aquecer, não há garantia de que a economia vai ser aquecida e que o governo vai arrecadar impostos suficientes para financiar o seu gasto inicial. E aí muitos problemas vão acontecer. Se a gente só pensar em termos tributários, vai ser um problema terrível. O governo vai estar num déficit terrível, né? Isso sem falar desvios de ordem social que surgirão, né? O governo vai realizar uma despesa, ele vai fazer uma obra no Nordeste, gaúchos vão ficar
ofendidos com isso, né? Realizar uma obra no Nordeste, tendo-se em vista segurança nacional, está protegendo o Rio Grande do Sul. Agora, realizar uma obra no Nordeste para aquecer a economia nordestina, o gaúcho vai pensar o quê, né? Mas, enfim, ficou longo o vídeo, vamos ficar por aqui então. Valeu, tchau.